Você já amou alguém tão profundamente que perdê-lo pareceu perder uma parte de si mesmo. E, ainda assim, permanecer ao lado dessa pessoa dá a sensação de estar desaparecendo aos poucos. Talvez você acorde todos os dias na esperança de que hoje seja diferente, que hoje ela não te machuque. E mesmo assim, você permanece. Por quê? O que mantém seu coração preso às mesmas mãos que o feriram? Sente-se comigo. Vamos analisar isso com delicadeza. Você os ama. Isso é verdade. Seu peito aperta quando você pensa em ir embora. Seu corpo se lembra do toque, do riso dos pequenos momentos que um dia pareceram um lar. O amor não é uma mentira. É real. Mas a dor também é real. E quando o amor e a dor começam a coexistir, algo dentro de você se confunde. Às vezes, você diz a si mesmo que o amor exige sacrifício, que todo relacionamento tem tempestades, que se você perseverar um pouco mais, as coisas vão melhorar. Você se lembra dos bons momentos. Você se apega a eles como fotografias de um verão que já não existe. E você se pergunta: será que estou esperando demais? Mas há outra pergunta escondida por trás dessa. Uma pergunta mais silenciosa, mais incômoda. Por que eu aceito o que me machuca? No Brasil, falamos muito de saudade. Aquela nostalgia que dói e aquece ao mesmo tempo. Às vezes, o que você sente não é amor por quem a pessoa é agora, mas saudade de quem ela era, ou de quem você esperava que ela se tornasse. Você ama uma promessa. Você ama uma possibilidade e tenta ser paciente com uma realidade que não para de te despedaçar. Já reparou como seu corpo reage à ansiedade antes de receber uma resposta? O medo de dizer algo que possa gerar conflito, o jeito como você se encolhe para evitar tensão. O amor não deveria ser como andar sobre cacos de vidro. Mesmo assim, você se convence de que isso é normal. Talvez você tenha aprendido há muito tempo que o amor é instável, que o afeto pode desaparecer sem aviso. Talvez, quando criança, você tenha esperado por uma atenção que vinha de forma inconsistente. Talvez você tenha aprendido a se esforçar para conquistar amor, e agora, quando alguém te dá carinho e depois o retira, seu coração reconhece o padrão. Parece familiar. Familiar não significa saudável. Mas parece um lar. Há uma parte de você que acredita que, se você amar o suficiente, entender o suficiente, perdoar o suficiente, você finalmente poderá ser escolhido por completo. E então, quando te magoam, em vez de ir embora, você se esforça mais. Você se torna mais paciente. Mas me diga, a que custo? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz neste relacionamento? Quando foi a última vez que você se sentiu segura para ser exatamente quem você é? Você não é fraca por amar. Você não é tola por ter esperança. O amor é uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode sentir. Mas coragem não significa tolerar humilhação. Não significa se apagar. Às vezes, a dor que você suporta não tem nada a ver com eles.
tem a ver com uma velha ferida que sussurra: fique, não os perca, ponto. Você não sobreviverá a outro abandono. E então, você se apega, não porque sejam bons para você, mas porque perdê-los parece confirmar seu medo mais profundo. O de que você não é suficiente para ser amada com ternura. Observe esse medo atentamente. De quem é essa voz de verdade? É deles? Ou é um eco de muito antes em sua vida? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo muda. Não drasticamente, não de forma estrondosa, mas silenciosamente como o primeiro raio de sol antes do amanhecer. E essa luz não está dizendo para você ir embora ou ficar. Ela está te convidando a compreender. Compreender é o começo da liberdade. E você merece isso. Deixe-me te perguntar algo difícil. Quando te magoam, o que você sente primeiro? Raiva, tristeza ou medo? Para muitas pessoas, por baixo da raiva, por baixo das lágrimas, existe o medo. Medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo que ninguém mais vá te amar como no começo. O começo, você se lembra? A intensidade, o jeito como te olhavam, como se você fosse extraordinário. As mensagens, a atenção, a certeza. Naqueles momentos, você não duvidava do seu valor. Você se sentia escolhido, ponto. E quando essa intensidade mudou, quando a crítica substituiu a admiração, quando a indiferença substituiu o carinho, você não perdeu apenas um parceiro. Você perdeu a versão de si mesmo que se sentia especial. Então agora você luta não apenas pelo relacionamento, mas por esse reflexo perdido. Você diz a si mesmo: eles só estão estressados. Eles não fizeram por mal. A culpa também é minha. E talvez às vezes seja complexo. Relacionamentos nunca são histórias simples. Relacionamentos nunca são histórias simples de vilões e heróis. Mas a dor que se repete, sem reparação, se torna uma mensagem. E o que essa mensagem está lhe dizendo? Em muitas famílias brasileiras, amor e sofrimento. Ponto. Crescemos ouvindo que relacionamentos exigem resistência, que amar é suportar. A beleza na resiliência, sim, mas resiliência não é o mesmo que resignação. Tolerar desrespeito não te torna nobre, te cansa. Você já percebeu o quão cansado você está? Cansado de pensar demais em cada conversa. Cansado de analisar o tom de voz da outra pessoa. Cansado de pedir desculpas apenas para restaurar uma paz temporária. Você pode dizer que é forte. Você é. Mas força não deveria significar absorver golpes constantemente para proteger o vínculo. Há algo sedutor em tentar consertar alguém que te machuca. Isso te dá um senso de propósito. Se a pessoa mudar por causa da sua paciência, então seu sofrimento terá valido a pena. Então a história terá um final feliz. Mas e se a pessoa não mudar? Você está disposto a sacrificar anos esperando por uma transformação que talvez nunca aconteça? Não se trata de culpá-los totalmente.
Trata-se de enxergar com clareza. Às vezes, escolhemos parceiros que confirmam nossas crenças ocultas. Se no fundo você acredita que precisa merecer o amor, pode se sentir atraído por alguém que o nega. Se você tem medo do abandono, pode se apegar a alguém emocionalmente indisponível. Não é o destino. É a repetição. E a repetição parece segura porque é conhecida, mesmo que doa. Principalmente se a dor for familiar. Pare por um instante. Imagine um amor onde você não sinta medo, onde o silêncio não signifique punição, onde a discordância não ameace o relacionamento. Consegue imaginar? Ou parece quase irreal? Se parece irreal, pergunte-se por quê. Quem lhe ensinou que o amor precisa ser instável para ser apaixonado? Que o ciúme é prova de carinho? Que o drama é intensidade? A verdadeira intimidade é mais tranquila. Ela se constrói sobre a segurança. E a segurança pode parecer estranha se o caos sempre foi sua referência. Você os ama, sim. Mas o amor sozinho não basta para sustentar um relacionamento. Respeito, empatia e responsabilidade devem acompanhá-lo. Quando esses elementos estão ausentes, o amor se torna uma justificativa para a dor. E você merece mais do que uma justificativa. Você merece ternura, quanto a um momento, geralmente em silêncio, em que você sente isso claramente. Uma pequena voz interior que diz: isso dói. Não de forma dramática, não em voz alta. Apenas uma simples verdade. E muitas vezes, você silencia essa voz. Você se distrai. Você se concentra nas qualidades da outra pessoa. Você minimiza seu próprio desconforto. Por que é tão difícil ouvir a própria dor? Porque ouvir pode exigir mudanças. E mudanças ameaçam o frágil equilíbrio que você criou. Enquanto você ignorar a dor, poderá continuar a história. Mas ao reconhecê-la, você precisa encarar uma encruzilhada. Não estou aqui para dizer para você ir embora. Decisões sobre o amor são profundamente pessoais. O que eu convido você a fazer é outra coisa. Convido você a parar de se abandonar dentro do relacionamento. Quando a outra pessoa te machuca, você se permite sentir raiva. Ou você a justifica imediatamente. Quando você se sente desrespeitado, você expressa isso com calma. Ou você engole o choro para evitar conflitos. Cada vez que você se silencia, uma pequena distância cresce entre quem você é e quem você finge ser. Com o tempo, essa distância se transforma em solidão. Mesmo que você não esteja sozinho. Você já se sentiu sozinho ao lado de alguém que ama? Essa é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode suportar. Porque confunde o coração. Como posso me sentir sozinho se essa pessoa está aqui? Mas presença não é o mesmo que conexão. Conexão exige vulnerabilidade de ambos os lados. Não apenas a sua. Você pode estar oferecendo paciência, compreensão, perdão. Mas a outra pessoa está oferecendo reflexão, responsabilidade, esforço. O amor não pode sobreviver apenas com o esforço emocional de uma pessoa. No Brasil, falamos de coração aberto. Mas um coração aberto sem limites fica exposto a todas as tempestades.
Limites não são muros. São portas. Permitem que o amor entre, mas também protegem o que é sagrado. Pergunte-se gentilmente quais são os meus limites. Que comportamento realmente me machuca? Do que preciso para me sentir seguro? Você pode temer que estabelecer limites afaste a outra pessoa e talvez afaste mesmo. Mas se alguém vai embora porque você pediu respeito, o que isso revela? Às vezes, nos apegamos a um relacionamento porque temos medo do vazio que pode surgir depois. Mas permanecer em um vínculo doloroso também é uma forma de vazio. É o vazio de não ser visto por completo. A tristeza em aceitar que o amor, como você o imaginou. Tristeza pelos sonhos, pelo futuro compartilhado que você idealizou. Permita-se sentir essa tristeza. Isso não te torna dramático. Isso não te torna dramático. Isso te torna... Você começa a diferenciar amor de apego. O amor quer que o outro floresça, sim. Mas também quer que você floresça. O apego, por outro lado, se agarra mesmo quando ambos são sufocantes. Qual deles você está vivendo? Você não precisa responder imediatamente. Apenas deixe a pergunta permanecer com você. Deixe-a ecoar suavemente em seu peito. Porque a consciência, mesmo quando desconfortável, é uma forma de cuidar de si mesmo. Imagine por um momento que você está sentado diante de seu eu mais jovem. A criança que você foi. O adolescente que sonhava com o amor. Você diria a ele que ser magoado repetidamente é o preço do afeto? Você diria para eles suportarem o silêncio, as críticas ou a indiferença, só para evitar a solidão? Ou você seguraria o rosto deles com delicadeza e diria: você merece um amor que te faça sentir seguro? Às vezes, a mudança mais profunda acontece quando você para de perguntar: por que eles me machucam? E começa a perguntar: por que eu continuo na relação quando estou machucado? Não para se culpar, não para sentir vergonha, mas para entender seus próprios padrões com compaixão. Você não está quebrado, você é humano. E os humanos costumam repetir o que é familiar até aprenderem algo novo. Aprender algo novo sobre o amor exige coragem. Pode exigir decepcionar alguém. Pode exigir tolerar a solidão por um tempo. Na cultura brasileira, os relacionamentos são profundamente valorizados. Encontros familiares, refeições compartilhadas, o calor da união. A ideia de separação pode parecer um fracasso, mas permanecer na dor não é sucesso. Ouça atentamente o seu corpo. Ele relaxa perto deles, ou permanece alerta. Seu sistema nervoso muitas vezes sabe antes da sua mente admitir a verdade. Curar-se não significa parar de amá-los instantaneamente. Os sentimentos não obedecem à lógica. Você pode continuar sentindo falta deles, desejando-os, mesmo que decida se distanciar. Essa contradição é normal. O coração é complexo. Mas aos poucos, conforme você se reconecta consigo mesmo, algo muda. Você começa a valorizar sua própria segurança emocional. Começa a perceber quando seus limites são ultrapassados.
Começa a acreditar que o amor não precisa machucar para ser verdadeiro. E talvez um dia você viva um relacionamento onde não sinta medo de ser substituído, ignorado ou diminuído. Um relacionamento onde as conversas sejam pontes, não campos de batalha, onde os erros sejam reparados, não negados. Até lá, sua tarefa não é encontrar o parceiro perfeito. É ser fiel aos seus próprios sentimentos. Parar de trair sua voz interior em busca de um conforto temporário. Pergunte a si mesmo esta noite, na quietude do seu quarto: se nada mudasse, se essa dinâmica permanecesse exatamente a mesma pelos próximos 5 anos, eu estaria em paz. Deixe a resposta surgir sem censura. Seja qual for a sua descoberta, trate-se com gentileza. Você amou da melhor maneira que soube. Você perseverou porque tinha esperança. Isso não é fraqueza. Essa é a ternura de um coração que ainda acredita na conexão. Mas agora talvez seja a hora de acreditar em algo mais também. Acreditar que você é merecedor de um amor que não o fere para que ele permaneça. Acreditar que a saudade pode existir sem o abandono de si mesmo. Acreditar que a resiliência não exige autossacrifício. Você os ama, sim, mas não se esqueça de fazer a pergunta mais importante de todas. Você está se amando nesta história?